escrevi, fiz a prova das eliminatórias, se tirasse a média era 5, podia tirar 10 de 5, né? Ou 10 de 0, você estava admitido. Fiz a escrita, na oral tinha 2 filhos, uma filha enorme, uma filha pequena, que eu perguntei o porquê da pequenez da filha, se ela pode dessa professora é calamidade ou calamité. É só dar nota baixa. Como eu digo sempre pensei assim, que eu nasci para quebrar paradigmas, eu disse, eu vou enfrentar essa professora. Cheguei na frente dela, ela olhou para mim, está tremendo? Estou. Está nervoso? Estou. O que é que você faz na vida? Eu disse, eu sou empregado doméstico. Ela disse, você é empregado doméstico? Você quer ser o que na vida? Eu disse, eu quero ser advogado. Ela é advogado preto? Eu disse, sou eu, não sei. Oh, meu Deus. Aí tinha uma ontologia em cima da mesa, ela mandou abrir a ontologia e disse, leia até o segundo parágrafo. Eu li. Era análise anexamente, o primeiro segmento do texto que eu analisei. Era o pretérito perfeito do verbo do texto do Soleil. Vai embora. Eu saí descontado. Cheguei no bazar, falei para o patrão, ele voltou a manhã e disse, menino, você é muito pretensioso. E eu do meu filho. Para entrar no externo, fez a eleição, você quer entrar no cinema primeiro? Os colegas, meus pais disseram que tem vergonha, eu te chamei, eu disse, não, eu estou muito triste com o senhor falou. Foi o que eu lhe falei. Querer me comparar com o Nilton é filho do papai. Eu sou filho de um operário que trabalha 10, 12 horas para sustentar 18 filhos, que naquele momento já tinha morrido 6, naquela época morria muito de sarampo, a mortalidade infantil era muito grande. E aí, ele disse, eu falei brincando, mas resumindo, o resultado da prova, no Silvio Vieira, eu tirei 8 na escrita, e tirei 10 na oral, e entrei festivamente no Silvio Vieira. Quando eu faço esse programa para vocês, eu estou querendo dizer que, graças a Deus, estou dentro de pessoas bem-sucedidas, mas a vida, eu digo que cada dia eu renasço, no momento estou com 160 anos, então eu digo sempre, com muita força, que meu amanhã é hoje, e daqui a pouco é agora. Tanto assim que nós fomos a São Paulo dia 13 de março. Portugal. Portugal, a proa da Europa. 600 km de comprimento, 200 de largura, 10 milhões de habitantes. Um pequeno país, mas de uma espantosa diversidade. Um português em cada 3 vive nas regiões de Lisboa e Porto. Se Lisboa é a capital nacional, o Porto reina no norte, o berço de Portugal. O Porto levanta-se antes da brisa matinal, fazendo cair o clichê de um Portugal adormecido. Numa aglomeração de 1.100.000 habitantes, em contínua atividade. Mas é numa calma misteriosa que o Porto conserva o seu tesouro mais precioso. Sim, esta cidade é a imagem de todo o país. É ao mesmo tempo jovem, dinâmica, trabalhadora. E serena, ancorada no seu passado. No século XVIII, o Porto transforma-se na capital do Barroco. Graças à colonização do Brasil, este foi um século de ouro para a coroa portuguesa. Idade de ouro no sentido próprio, como comprova a Igreja de São Francisco, modesta no exterior,
mas nada modesta no interior. O barroco exprime-se aqui em toda a sua plenitude, na arte da talha dourada, que cobre as velhas paredes góticas. São Francisco, demasiado luxuosa aos olhos do clero, transformou-se em museu. É o ponto alto do barroco no Porto. Isto é uma demonstração e uma aplicação da riqueza que proveio do Brasil no século XVI, e XVII e XVIII. E o estilo? O estilo teve origem na Itália, Le Baroque. Teve origem na Itália e foi largamente difundido em Portugal, e principalmente no norte de Portugal. Uma outra arte atinge também o seu apogeu na época barroca: o azulejo. Estes quadrados de faiança são indissociáveis da identidade nacional. O azulejo não é apenas um vestígio do passado. A sua técnica perpetua-se no presente, misturando-se com a modernidade. O Portugal eterno estende-se pelos velhos bairros à volta da Torre dos Clérigos, o campanário mais alto do país. Do alto da torre podemos ver o monumento mais importante da cidade, a Catedral. Em português, catedral diz-se simplesmente Sé. Nas ruelas tortuosas vive-se como sempre se viveu. Nas margens dos velhos bairros temos o Cais da Ribeira, lembrando que o nome da cidade tem a ver com Porto. Os homens estabeleceram-se no estuário do Douro desde a antiguidade. Do outro lado do rio, em frente ao Cais da Ribeira, estende-se Vila Nova de Gaia, um arredor da cidade do Porto. Mas não é um arredor comum. Dezenas de entrepostos, de cavos, acolhem o vinho que fez a glória da cidade. É aqui que o Porto desvenda o seu tesouro. O vinho do Porto foi inventado na sequência de um acordo comercial entre Portugal e Inglaterra no início do século XVIII, o qual justifica o nome inglês de muitas das suas marcas. Tal como estas visitas mostram, o vinho do Porto é divulgado por todo o mundo. Mas nem tudo pode ser visitado. Existem locais fechados onde estão verdadeiras joias e segredos do vinho do Porto. Como vê, está fechado. Só o Sr. Jorge Sandman, o diretor-geral da Sandman, podia entrar aqui. Ele era o provador. Aqui dentro temos um verdadeiro tesouro. Os melhores vinhos que temos, de anos extraordinários, que são utilizados para vinhos de 20 anos, 30 anos. São conhecidos por vinhos-mãe, porque a partir deles fazemos outros. Em frente aos cavos estão os barcos Rebelo, o tradicional modo de transporte do vinho. Hoje, os barcos Rebelos são para passeios. E vinham por rio abaixo com as pipas a bordo. Depois, traziam o vinho do Porto aqui para Gaia, que era um dia o vinho do Porto para os armazéns. Agora isso acabou. Acabou, veio o vinho bem em contentores, nos caminhões, e quer dizer, deixou de andar os barcos Rebelo.
O vinho do Porto fermenta em Vila Nova de Gaia, mas é produzido uma centena de quilómetros a montante nas margens do Douro. Aí as condições geológicas e climatéricas são ideais. A vinha é omnipresente no norte de Portugal, onde até a mais pequena aldeia se orgulha do seu vinho. Para além do vinho do Porto, o Val do Douro produz ainda um outro rosé famoso, o Mateus Rosé. A etiqueta inspira-se no Palácio de Mateus, que comanda o domínio vitícola com o mesmo nome. Este palácio é testemunho do enriquecimento, graças ao vinho, de uma região quase deserta no século XVII. A norte do Porto e do Douro, embrenhamo-nos no Portugal profundo, uma terra montanhosa e arborizada onde a religião e a tradição continuam a ser palavras-chave. O Vale de Guimarães, o berço do país. Aqui nasceu Portugal. Tudo começou neste castelo. O senhor desta região, Afonso Henriques, unificou o reino português no século XII. Primeiro rei, ele é considerado o pai da nação. A partir do seu feudo de Guimarães, Afonso Henriques expulsou os mouros, esses árabes que ocupavam a Península Ibérica desde o século VIII. Foi um dos principais atores da Reconquista, que fez a vitória dos cristãos sobre os muçulmanos. Justifica-se assim o orgulho dos seus habitantes. Porque nasceu Portugal, porque Dom Afonso Henriques nunca os deixou vencerem. E depois os mouros, para o sul, os mouros todos. Até ao sul, até lá perto da fronteira de Valença, lá para a Espanha. Orgulhosa do seu passado, Guimarães conservou as suas atividades tradicionais. 2.800, pronto, está bem nesse... A cidade manteve o seu cunho medieval. Nestas velhas cidades, parece que o tempo não tem grande importância. Mas alguns detalhes contradizem essa impressão. Portugal é ao mesmo tempo muito antigo e muito jovem. Jovem é a sua população cuja média de idades é a mais baixa da Europa, depois da Irlanda. Jovem e dinâmica é a sua democracia. A Revolução de 1974 pôs fim a 50 anos de ditadura. A entrada de Portugal na Comunidade Europeia em 1986 levou definitivamente o país a uma era moderna. Portugal de 1985 era em 1995 é completamente diferente. São infraestruturas, hospitais, escolas, estradas, tudo aquilo que devia ter sido feito em outras décadas do século XX teve que ser feito de uma forma muito condensada nos últimos 10 anos, que é de facto o grande marco, são as grandes etapas que marcam a história de Portugal neste século. Quanto mais subimos em direção ao norte, mais se acentua o relevo. Na encosta de um monte, uma escadaria. Conduz ao céu e a Deus. É a escadaria do Bom Jesus. É uma construção barroca, típica da megalomania dos prelados do século XVIII. Carregados de símbolos, estes 600 degraus evocam o caminho da cruz. Antigamente, os peregrinos deviam subir os últimos degraus de joelhos.
Nesta mesma escadaria, uma cena espantosa resume o Portugal atual. A fé já não é o que era. É completamente diferente. A religião em Braga é uma coisa que está muito incutida na população. E, portanto, a maior parte dos jovens hoje em dia, mesmo a nível de desporto, fogem da cidade para procurar uma reflexão pessoal, a nível físico, espiritual, o que leva, no fundo, uma pessoa a encarar o dia-a-dia o melhor possível. A escadaria do Bom Jesus domina a cidade de Braga. Diz-se de Braga que é Roma portuguesa, porque tem cerca de 30 igrejas. Apesar da evolução dos costumes, a religião continua a ser um valor seguro. Até o mais pequeno recanto de rua tem o seu santuário. E os habitantes com alguma idade rezam por tudo e por nada. Sim, é muito importante. É a cidade que tem mais religião católica. É Braga. Uma religiosidade que favorece o pequeno comércio de beatices. Mas, tal como o país, Braga também muda. Chama-se Costa Verde, ao litoral do norte. O seu porto principal é Viana do Castelo. Foram muitos os cidadãos do norte que partiram daqui para terras prometidas, nomeadamente para o Brasil. Viana do Castelo prosperou à custa destas expedições para terras longínquas. Testemunho disso é o palácio que os armadores mandaram construir. A tradição continua viva em Portugal. E no passado, como no presente, cada universidade tem o seu grupo musical. São os próprios estudantes que escrevem as suas canções. Tem um bocado a ver com o tema da cidade, com a cidade. Pode ser um bocadinho em relação a tempos antigos e a tempos recentes. As músicas geralmente relatam a nossa vivência. Nós temos muitas farras, muitas noites que saímos, bebe-se sempre uns copos de vinho, faz parte da vida de estudante. No extremo norte do país, estendem-se as serras, as cadeias montanhosas da Peneda e do Gerês, que dão o nome ao Parque Peneda-Gerês. Os vales profundos, cavados pelas águas de numerosos riachos, dão aos cumes a aparência de altas montanhas, ainda que não ultrapassem os 1500 metros de altitude. Os bovinos criados nesta região foram exportados para o Texas, onde se chamavam Longhorns, ou seja, os cornos longos. Nestas terras rudes, os modos de vida quase não evoluíram.
Tomemos como exemplo a aldeia de Lindoso. A 2 passos da igreja existem umas construções estranhas que lembram túmulos, um cemitério. São espigueiros, celeiros seculares. Os agricultores acharam que eram ideais para guardar e conservar o grão. Tudo foi calculado, desde os pequenos pilares que impedem as ervas de subir, às fendas rasgadas na pedra. Esta parte aqui é para que possa entrar o ar e a chuva não entre. Normalmente a chuva ou vem do norte ou vem do sul. E quando vem, portanto, nunca vem deste lado aqui. Por isso eles estão todos nesta posição viradas ou para norte ou para sul. Esta parte aqui em cima, essas cruzes que se veem ao alto, são as cruzes para, sei lá, para um agradecimento a Deus. No nordeste de Portugal encontramos Trás-os-Montes. Literalmente quer dizer para lá dos montes. Uma região de planaltos altos, pouco povoada e muito árida. A capital de Trás-os-Montes é Bragança. A mais bela cidade medieval do país. Foi o feudo da dinastia de Bragança que reinou em Portugal desde 1640 até 1910. A sul do Porto e do Douro